Olá amigos do canal, estou aqui de volta com mais um e último vídeo da série Os Segredos da Cristine. A série que eu conto todas as preparações que foram feitas aqui, ó, no nosso turbão do dia a dia. Pois é, a Cristine roda em pista e roda dia a dia também. Caso vocês queiram ver todas as preparações, carburador, linha de combustível, suspensão, estrutura, tudo que foi feito aqui na Cristine, veja no cardzinho aqui do lado a playlist, na descrição ou no comentário fixo também, beleza? Esse aqui é o último vídeo, que agora vai passar por um upgrade, de desmontar ela, mudar o comando de válvulas, que é a próxima série que vai ter aí. A diferença é que dá o enquadramento e mudança do comando de válvulas, beleza? Fiquem ligados em breve. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está diretamente ligado à segurança e o conforto do seu carro. Vamos falar sobre suspensão. O que a Cristine tem para rodar no dia a dia e ainda fazer um tempo legal no track day. Vamos ver, bora lá! Então, amigos, geralmente os carros originais, principalmente aqueles que são fabricados no Brasil, não são lá umas coisas uais enquanto se fala estabilidade e segurança. E sabe por que isso? Ter um carro mais estável é sinônimo de um carro que seja mais firme e mais baixo. E são duas coisas que o brasileiro adora, né? Tanto que você vê o pessoal comprando SUV ou picape para ir na padaria ou no shopping passear. Mas por que isso? As ruas no Brasil são tão bem pavimentadas quanto o chão da lua, né? E carros mais baixos, com a suspensão mais firmes, sofrem bem mais quando a gente passa por esses locais. E brasileiro é um bicho muito estranho, ele prefere, né, andar 80 num lugar que é liso, asfalto perfeito, que tem visibilidade, mas quer andar 200 num lugar que tem uma pavimentação horrível, cheio de buraco, e ainda fica com raiva se tiver alguém andando mais devagar, tentando não destruir o carro na via. E devido ao gosto peculiar dos brasileiros, as fabricantes têm que adequar seus carros para o mercado, para vender. E quando o carro vem lá de fora, importado, tem que passar pelo processo de tropicalização, como por exemplo, que foi o New Civic SI. Porém, nós que vamos na contramão do mercado, pegamos os carros originais, preparamos eles para um uso mais esportivo, é muito interessante que a gente preste atenção, principalmente nos freios, e para ter um pouquinho mais de segurança e estabilidade, suspensão, que é o nosso assunto de hoje. É um assunto bem longo, vou tentar ser bem resumido, tá? Porque se for pegar os detalhezinhos, é coisa pra caraca. Primeira coisa, centro de gravidade. Não é um segredo para ninguém que quanto mais baixo o carro, melhor ele é em tudo, né? Porque você está baixando o centro de gravidade. Isso é um dos fatores que influenciam muito na rolagem do carro. Vocês vão ver mais isso na frente aqui. Só que lembre-se, você não está com um carro de pista, está andando na rua. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai passar por alguns terrenos que o carro rebaixado não se comporta muito bem. Seja prudente nisso, beleza? Dianteira, né? Vamos começar pela dianteira. Primeira coisa que você pode fazer para melhorar a estabilidade do carro, né, em forma geral, é verificar a barra estabilizadora. A barra que tem aqui embaixo, que a função dela é diminuir o efeito rolagem, tá? Caso você não sabe o que uma barra estabilizadora faz, vou deixar aqui para vocês do ladinho, tá? E na descrição. É um dos primeiros vídeos do canal, que é muito antigo, foi até um dos vídeos que me inspirou a começar a fazer esse canal aqui, vou deixar para vocês aqui. E tem carro que ou ela é ausente, tá? Ou ela é muito fina, tá? Então você pode melhorar isso botando uma mais grossa. Na Cristine aqui é um de Santana, se não me engano, a memória são 2 centímetros, tá? Ela é um pouco mais grossa. E isso melhora muito a estabilidade do carro, né? Principalmente curvas zigue-zague S, né? Que você tem uma troca dinâmica rápida do carro, ou em altas velocidades, o carro fica muito mais no chão. Essa adaptação é muito feita quando você vai fazer um Fusca preparado para andar em alta velocidade, que Fusca a gente sabe que não é lá essas coisas, né, em estabilidade. E quando você bota a barra na frente, melhora muito. Tá, depois aqui na frente ainda a gente pensa nas molas. Para que servem as molas? Presta atenção nisso. As molas servem para sustentação, tá, e mudar a dinâmica dos eixos, tá? 2 eixos. Vou explicar depois para você o porquê disso. Na Cristine aqui, vou tentar filmar para vocês. É uma mola esportiva, reduzida, tá um pouco maior carga. E na traseira ali, ó, eu tentei botar essas molas reduzidas também, tá? Eu não sei nem quanto tá de reduzido, mas na traseira eu também tentei botar, mas eu tirei para botar mola cortada. Pois é, e mola de GNV cortada. O pessoal fala que não pode, né? Mas vou explicar. Eu falei que a mola mexe com o comportamento dinâmico dos eixos, correto? Então, em você mexendo na carga da mola, você consegue mudar um pouco como o carro vai se comportar
quando você virar o volante, numa entrada de curva, numa saída de curva e até no meio dela. E o Passat, para quem, né, conhece, vai ver que o peso todinho do carro é aqui, ó, é em cima do eixo dianteiro, um carro muito de frente. Ele sai muito de frente original, né? Então, para melhorar um pouco, ainda mais o 4 portas, né, que é mais pesado ainda. Então, para melhorar um pouco o comportamento do carro, o que eu fiz? Eu endureci a traseira, a dianteira já é dura, mas eu endureci mais a traseira para melhorar o apontamento do carro no meio da curva. Eu consigo ter uma distribuição melhor e o carro sai e entra melhor de curva, assim, desse jeito que eu coloquei. Ó. Traseirão. Virou kart. É quase isso. Aí eu aponto a traseira e acelero, entendeu? E quando a gente fala delas, das molas, a gente também tem que falar deles, sim, dos amortecedores. Porque os dois trabalham juntos e não tem como você mexer em um sem pensar no outro. Os dois fazem parte do mesmo conjunto. E para você entender um pouquinho melhor o trabalho da mola do amortecedor, estou todo torto aqui para tentar filmar a roda, mas vamos lá. Como eu falei, a mola muda, né, o comportamento dinâmico do eixo. Ela diz qual vai ser a agilidade do carro em responder quando você muda o volante, por exemplo. Quanto o carro vai baixar numa curva e tudo mais. E o amortecedor? O amortecedor não sustenta peso nenhum. Se você botar um amortecedor puro aqui no carro, o carro vai arriar até o limite, né? Mas ele controla como a mola vai trabalhar. Pois é, ele basicamente controla a velocidade do trabalho da mola. Vamos tentar ilustrar aqui para vocês entenderem. Imagina que um carro fictício que está fazendo uma curva eterna com uma velocidade X qualquer. E nessa condição, ele está inclinando 5 graus, tá? Está tendo uma rolagem de 5 graus. Então, não importa se você botar um amortecedor mole ou duro, o carro vai continuar inclinando esses 5 graus nessas mesmas condições. A diferença principal é como o carro vai entrar na curva e como ele vai sair. Tá? Para quem não sabe, amortecedor de carro de rua é uma coisa muito simples, que nem regulagem não tem nada, dificilmente tem. Porém, se você for pegar um carro de pista, ele tem 4 regulagens diferentes, que é bump, rebump, fast rebump, que seria compressão, né, compressão lenta, descompressão lenta, compressão rápida, descompressão rápida. Aí você vai mudando a intensidade, né, o peso de cada serviço desse para conseguir botar um carro bom para a pista. Na rua é muito mais simples, tá? Não tem essa regulagem, então a gente escolhe um meio termo, podemos dizer assim, para se comportar bem em todas as situações. E na Crescine, como é que é? Amortecedores dianteiros são amortecedores esportivos, feitos por uma empresa terceirizada, que são, se não me engano, 4 centímetros reduzidos. E se não me falha a memória, porque já tem muito tempo que eu fiz, eu acho que são 50% de carga a mais do que o original, tá? Por que eu dei essa carga? Para deixar eles mais duros, né? Devido ao uso esportivo tem que ser um pouquinho mais duro para ele segurar, retardar um pouco o trabalho, a velocidade de trabalho da mola. E 2, porque se você for olhar só aqui, se eu olhar aqui de cara, vai ver que a Crescine, além do motor, das peças originais, tem muito mais coisa, causando mais peso do que o original. E isso tudo interfere também na carga do amortecedor e da mola, entendeu? Na traseira é um amortecedor simples, normal, de mercado, de autopeça comum, que é até muito macio, tá? Até para compensar um pouco a dureza da mola que eu estou usando na traseira. E falando de suspensão, eu sei que vai ter aquela pergunta: buchas de PU você recomenda? Você usa? Você apoia? Assim, sempre tento fugir de PU. Por quê? Porque realmente é muito duro, né? Não tem a flexibilidade para tirar a vibração e impacto da bucha normal, original. E 2, que ela fica assim, rangendo depois de um tempo. A lubrificação dela começa a sair, começa a ranger. Se não tiver como fugir, eu uso. Por exemplo, aqui atrás. Vamos lá. Para quem conhece Passat, sabe que tem um facão aqui, ó, que segura o eixo, né? Ele pega o eixo aqui e para aqui é preso assim, por 2 parafusos transversais, tá? Eu tentei trocar na época, umas 3 vezes as buchas daqui estourava, não aguentava o uso esportivo nesse carro. Ficava batendo, pô, parece que destruiu o carro quando a bucha ia pro saco. A única forma que conseguimos foi botando o quê? Bucha de PU. Teve lá, comprou a bucha de PU, moldou certinho, botou.
Cara, tem mais de 10 anos aqui, tá aguentando e não tem nada batendo. Só que sim, às vezes se você dá uns pulinhos aqui dentro do carro, você vai ver que dá umas rangidinhas às vezes. Se você não botar PU, né, se tiver que botar PU, prefira sempre mó PU. Nem todo lugar que tem. Por exemplo, aqui na Christine, na barra estabilizadora. Recomendo muito você colocar. Além de aguentar mais, ela como pressiona mais também, deixa um pouquinho mais duro e não faz nenhum rangido, porque ela tem lubrificação. Fica mais durinha dentro do carro. Fora esses dois locais, sabe onde tem? O trambulador. Acabou. Mais lugar nenhum. Ajustes e geometria do carro, né? Não é só as peças que a suspensão do carro vive, também tem ajustes também. Basicamente, toin, alt, caster, né? É tudo original. Mas cambagem na Christine é um negativo de cada lado. Então eu pedi para botar assim, um negativo de cada lado, porque eu sou pobre e pneu é muito caro. Que senão eu colocaria uns -3 de cada lado e dane-se pneu, tá? Por quê? Para quem não sabe, a cambagem é uma forma de você, né, que posso dizer, corrigir a inclinação do eixo do carro numa curva. Então quando o carro estiver tombando, você estiver com a roda um pouquinho inclinada assim, quando o carro começar a tombar, vai começar a alinhar mais, vai ter mais área de contato no chão. Pode ver que carro de pista, né, principalmente turismo, é muito torta a roda da frente, porra, é bizarro, mas é justo para ser melhor nas curvas, entendeu? Só que na rua não é muito necessário isso, e pneu é muito caro, como eu falei. A gente tenta ser um pouquinho mais prudente, né? A gente anda mais na rua devagar do que correndo. Toin, toy out, o que é isso? Não sei se vocês sabem o que é isso, mas basicamente qualquer carro que você for pegar, ele não é 100% reto, tá? Existe uma regulagem que você inclina um pouquinho as duas rodas, fazendo a convergência fechada, toin, ou convergência aberta na traseira, toy out, né? Isso é porque se o carro fosse totalmente reto, ele seria muito ruim de entrar em curvas, principalmente em alta velocidade. Então ele tem que ter um pouquinho de desalinhamento aí para conseguir entrar bem em curvas. Na pista o pessoal abusa disso, tá? Mas para a rua, né, não é uma coisa necessária para se mexer. Tá aí caster, né? Um termo muito utilizado por drifteiros, né? Basicamente é o quanto, né, a roda vai sair do seu eixo quando o volante for esterçado, tá? Carro original de rua, acho que não tem necessidade de mexer nessas coisas, mas de pista, o que acontece? Com esse ajuste você consegue acertar um pouco como o carro vai se comportar nas curvas. Não me lembro muito bem a memória agora, mas creio que é o seguinte: quanto mais caster positivo, você está jogando para frente aqui, que a roda vai jogar, melhor em curvas de alta velocidade. Porém, em curvas mais lentas, você tem uma dificuldade maior, né? Porque vai aumentando o raio do carro também. E para concluir, a Christine é confortável assim, consigo andar bem na rua. Como eu falei lá no início do vídeo, não existe muito milagre, né? Tudo que você dá de um lado, você tira do outro. Principalmente num carro, né, de rua, desses aqui que não tem muito o que fazer. Então sim, o Christine é um carro muito confiável, muito estável. Tem vários vídeos aí que vocês podem ver que eu tô andando 200 com um volante assim, né? Não parece um carro de 40 anos. Não faz muito barulho, porém, sim, eu sinto bastante quando eu pego pista com piso irregular, tá? buraco principalmente, tá? Quebra-mola, tá? Esse tipo de coisa realmente, às vezes dá vontade de chorar. Se eu pegar uma pista ruim, por exemplo, quando eu estou indo para a casa da Mia, lá na terra da Mia, em Teresópolis, que eu passo por ali por Guapimirim, Magé, são lugares horríveis de passar. Desculpe quem mora no local, mas é muito ruim, né? E tem que passar com toda uma atenção. E às vezes sim, fica a gente atrás de mim com raiva, querendo jogar o carro em cima, bolado, que passa no buraco voado, como eu falei lá no início do vídeo. Mas tudo é um prós e contras. Quando pega a estrada depois, eu passo de maluco como se fosse nada, entendeu? Mas enquanto tá no buraco, eu tenho que andar todo devagarinho ali, entendeu? Frear cada buraco, passar devagarinho quebra-mola. E eles já passam direto, igual o bicho. E caso vocês queiram ver um pouquinho na Christine no modo esportivo, então eu vou deixar aqui no cardzinho, na descrição também pra vocês verem, beleza? Valeu! Até a próxima. E tchau, tchau!